Bem-vindo ao Maga Brasil TV, o seu canal de notícias isentas na internet. Isento é o caramba, que é um canal que não tem vergonha de ser de direita. Quer ser enganado? Vai pra... Fala, meu povo! Vamos começar aqui um Café Patriota, seu resumo de notícias que fala o que a mídia esconde de você. Nesse vídeo aqui eu vou te falar de uma manobra suja do Congresso que na prática dá superpoderes ao Lula para calar as redes sociais da direita, né? Como a gente já sabe. E aí, como que a gente reage? Depois eu vou te falar, né, que o Moraes está ameaçando punir bancos que obedecerem os Estados Unidos, mesmo depois do prejuízo bilionário de ontem. Ele está querendo quebrar o país? Eu te explico. Depois tem o Paulo Figueiredo, que avisou, né, que os Estados Unidos vão barrar vistos de anti-americanos. Na prática, esquerdistas como Felipe Neto e Erika Hilton. Essa aqui vai ser hilária. E, né, por fim, a bomba do dia, né? Um avião misterioso da CIA pousou no Brasil e parece que tem um recado direto para o Lula e para o Maduro. Isso cheira a encrenca das grandes. E será que isso pode desaguar numa guerra contra os Estados Unidos? Vamos começar então. Deixa aqui, né, o seu like, inscreva-se no nosso canal, se ativa as notificações e, enfim, vamos tomar um café patriota aqui? Começando aqui na nossa primeira notícia, vamos para a Revista Oeste, né? Deputados expõem arbitrariedade de Hugo Mota para aprovar urgência do PL da adultização. Então, gente, o presidente Hugo Mota, né, o presidente da Câmara, atropelou todo mundo e aprovou de forma monocrática a urgência desse projeto de lei, né, que na prática ele dá poderes absurdos para o Lula suspender redes sociais sozinho, sem passar pelo Congresso ou pela Justiça. Então, assim, a gente sabe que eles estão usando as crianças de forma suja para conseguir censurar a direita. E esse projeto, na prática, né, permite ao governo decidir o que é desinformação e até desligar plataformas inteiras. Eles, com um clique lá, vão poder desligar plataformas. Um deputado bastante revoltado foi o deputado aqui de Minas, o Nicolas Ferreira, detonou isso, dizendo que a votação foi simbólica. Um absurdo, mais uma vez, o Congresso, para que existe nesse momento, né? E foi um total desrespeito ao parlamento e ao povo, suprimindo qualquer debate real. Pô, gente, isso na prática, isso é censura na veia, né? Que mira direto nas vozes da direita, que expõe essas maracutaias do PT. Então, assim, na mídia tradicional, né, enfim, Globo, Folha, vocês já sabem, mal tocam no assunto ou pintam, né, medida contra fake news ou medida contra a adultilização, mas, né, na direita a revolta já está geral, né, deputados como Marcel Van Hatten, né, o próprio Nicolas chamaram de arbitrariedade, né, e aí, né, a gente tem aí a Revista Oeste e vários outros veículos de direita destacando como manobra para calar opositores. No X, os posts explodiram, né? Gente comentando que isso é uma ditadura disfarçada, memes do Moraes como censor, memes do Mota, né, como censor, o Mota como um boneco de ventríloco do Alexandre de Moraes, né? E parece que a oposição está se unindo, né, dizendo que vai silenciar perfis conservadores primeiro, que na prática a gente já sabe que é o que vai acontecer. Então você imagina como é que está o Congresso nesse momento, imagina um churrasco de família, né, que aquele tio doidão começa a chegar e impor regras malucas e, enfim, ninguém reage, no fim a casa toda vira uma bagunça e o Congresso está desse jeito, né? A gente tem que entender que o cenário é o seguinte: se eles aprovarem, o próximo passo é o controle total, né, dos aplicativos, do site, o que vai forçar, às vezes, a direita a migrar para plataformas alternativas, mas, né, com risco de blackouts econômicos até para os provedores, né? Então a gente vê, né, a repercussão apontando para uma oposição mais dura, forçando talvez uma PEC anti-censura, porque se o povo acordar, o Mota e a Companhia Limitada, eles viram alvos dos recalques populares, né? Então não é senso comum que isso vai dar ruim, mas é um loop até na onde a censura vai conseguir chegar sem que a gente resista, né? É complicado. Daqui a pouco eles vão chamar a gente de guerrilha digital.
Vamos para a próxima. Vamos começar agora a segunda notícia, né? Moraes ameaça punir bancos que aplicarem as sanções dos Estados Unidos. A gente está aqui no portal Cláudio Dantas. Gente, mesmo depois do Dino Day de ontem, a gente está chamando de Dino Day, né? Onde os bancos perderam uns 42 bilhões por causa, né, da decisão do Flávio Dino, o Alexandre de Moraes veio agora à tarde dizer que tribunais brasileiros podem punir instituições financeiras que bloquearem ativos nacionais seguindo ordem dos Estados Unidos. Ele falou isso para a agência Reuters: se os bancos resolverem aplicar a lei Magnitsky internamente, eles não podem, e aí, se aplicarem, podem ser penalizados. É como se ele quisesse forçar os bancos a ignorar as sanções gringas, e como a gente já viu, se você não viu, vê o meu vídeo anterior, né, que eu explico, que isso pode causar uma catástrofe gigantesca e pode botar o Brasil contra o sistema financeiro global, né? Então a gente viu aí que como a mídia às vezes cobre de forma, né, totalmente parcial, a CNN e a Globo cobrindo como embate jurídico, mas minimizando o risco, enquanto, na realidade, o pânico tem que ser total. Né? Jornalistas aí como Paulo Figueiredo, sites conservadores, chamam isso de loucura que pode quebrar o país. Então, isso, na prática, pode ser um suicídio econômico. E a galera tá compartilhando isso em peso, inclusive peço para você compartilhar também, né? Porque se os bancos escolherem a decisão dos Moraes, vai ser os Estados Unidos contra o STF. Na prática, gente, você sabe aquele motorista que teme em dirigir numa contramão e acha que os outros estão errados? É desse jeito que está acontecendo. Então, assim, se os bancos obedecerem ao Alexandre de Moraes, eles perdem acesso a tudo que ao dólar. A gente já viu multas aí de 9 bilhões de dólares. O real vai despencar, criando uma catástrofe pior do que na época da Dilma, pior do que 2015, 2016. Vai ter inflação galopante, desemprego em massa e talvez até intervenção para estabilizar. Isso parece óbvio, né? Onde às vezes fundos soberanos fogem, forçando o Congresso a impeachment de ministros para salvar o barco. Por quê? Porque a pressão internacional vai vir como uma avalanche. Se os bancos resolverem o lado do Moraes, seguir o lado do Alexandre de Moraes, vai ser um estopim para uma crise que derruba o establishment. Ou vai ser uma crise que derruba o Brasil. Deixa a sua opinião aí sobre a primeira notícia, sobre a segunda. Vamos passar agora para uma notícia um pouco mais leve. Essa notícia é tão engraçada que eu resolvi gravar de óculos escuros em comemoração. No jornal Hoje, né, é bom ficar na moral, Paulo Figueiredo cita Felipe Neto, Érica Hilton e até a Anitta ao comentar restrições de visto dos Estados Unidos. Então, assim, gente, o jornalista Paulo Figueiredo soltou que os Estados Unidos vão começar a barrar vistos de figuras públicas com posições anti-americanas. Fica lacrando na internet. Não vai visitar a Disney mais. Citando Felipe Neto e a Érica Hilton como alvos principais. E até a Anitta também. Segundo ele, a Casa Branca está oficializando que quem critica abertamente os Estados Unidos ou apoia regimes contrários pode ficar sem entrada no país. Oh, meu Deus. É o troco para quem colabora com narrativas que enfraquecem a liberdade. Então, assim, na mídia, né, jornais como Metrópolis, Correio Brasiliense viram isso como ameaça bolsonarista, como se o Bolsonaro, né, ou os bolsonaristas tivessem tanto poder assim sobre Donald Trump, defendendo citados aí que estão em pânico, assim. O Felipe Neto até deu uma sumida lá do X. Mas, na direita, virou uma festa sem tamanho.
né? Até com chora Foquinha, chora Netflix Boy e outros posts que eu prefiro não comentar. Teve mais replies de zoação aí com a Erika Hilton vai ter que ficar no Brasil woke, já que eles gostam, né, de woke, e até sugestões, né, de outras pessoas que poderiam ser sancionadas, como a Daniela Lima, que saiu do Globo, né, os amiguinhos dela lá também, né, do Jornal Nacional e tudo mais, porque o pessoal adora, né, o comunismo, mas só para os outros, para eles, né, sempre em Nova York. Então, você imagina que aqueles convidados chatos que ficam falando mal do anfitrião e depois ainda quer entrar na festa. No fim, meu amigo, vão ficar do lado de fora choramingando. E eu tô achando a melhor coisa do mundo, né? Então, a gente pode entender que bastante gente que apoia Hamas, que apoia o Maduro, está criando, o governo americano está criando uma espécie de lista negra, né? E vai, na prática, isolar a esquerda mundial e também a brasileira internacionalmente. Então não é comum, né, os Estados Unidos punir famosos assim. Mas é um efeito dominó. O Donald Trump não está para brincadeira. Os colaboradores do sistema, aqueles que ficam enchendo o nosso saco o dia inteiro, querendo lacrar, querendo defender absurdo, né? Guerra contra Israel, anti-americanismo, né? Enfim, agora vão ter que dar uma demandada para Cuba, para Venezuela, para a Coreia do Norte, enfim, enquanto a direita ganha aliados para pressionar reformas. Gente, onde mais vocês acham que essas pessoas podem ir? Cita aqui os países que vocês acham, e não esquece aí, ó, vai curtindo o canal, vai deixando seu like, porque senão você vai esquecer. Vamos para a última notícia, e essa é um pouco mais séria. Saindo da notícia hilária, vamos agora para uma notícia séria ou ultra séria, depende das ocorrências, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, ontem nós tivemos aí uma aeronave dos Estados Unidos pousando em solo brasileiro. E aqui nós temos um post da Karina Michelin, que é uma jornalista brasileira, um post no X, onde ela explica aqui o que pode ter acontecido num episódio dos mais enigmáticos da história do Brasil. Fiquem atentos a isso. Ontem, de 19 de agosto, nós tivemos um avião da Força Aérea dos Estados Unidos, uma aeronave sem identificação visível e conhecida por servir a CIA em operações secretas. Primeiro ela pousou discretamente em Pouso Alegre, depois até se encaminhou para Guarulhos. Né? Fontes da agência RBS registraram que os agentes da Receita Federal do Brasil, né, ao lado do avião, prova incontestável que houve presença americana em solo brasileira. No entanto, a Polícia Federal foi impedida de inspecionar a aeronave. Estranho, não é não? Segundo informações obtidas nos bastidores, o avião trazia uma equipe especial com uma missão clara, e aqui começa a ficar muito sério. Né? Ontem os Estados Unidos mandaram tropas, navios, aviões contra a Venezuela e parece estar se formando uma possível operação para depor o Maduro. E a missão deste avião, segundo a Karina Michelin, né, da equipe, era executar o Maduro. Então não se tratava de um simples voo de transporte. A escolha do Brasil como um ponto de chegada foi um ato calculado de intimidação, mirando tanto o regime de Lula, que parece ser um cúmplice silencioso, como o regime chavista, né, do Maduro. Então, contato direto com forças americanas instaladas no Paraguai revela que a dimensão dessa operação, que pode se transformar numa coisa meio estilo Saddam Hussein, para quem não sabe, né, o Saddam Hussein chegou a ser capturado e ele foi decapitado. Um recado sem precedentes no eixo bolivariano, quer dizer, no eixo aqui da esquerda latino-americana. A bordo deste avião estaria o comandante Alvin Rosler, alto oficial da Marinha dos Estados Unidos, sinal inequívoco que não se trata de rotina diplomática, mas de uma operação de Estado no nível mais alto militar e estratégico. Enquanto isso, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília se
cala, porque na verdade não está nem com o embaixador aqui, e o governo brasileiro está fingindo que nada aconteceu. Mas é um fato inegável, o avião da CIA pousou em território nacional aqui ontem, isso está chovendo na mídia, e o Lula se escondeu atrás de um silêncio cúmplice. Né? Seja qual for o desfecho, ela fala que a história Porto Alegre, depois Guarulhos, entra para a história como um ato direto aos regimes bolivarianos e uma humilhação para o regime brasileiro, incapaz de explicar ao povo o que acontece sobre o seu nariz. E olha o nível da gravidade. Então você imagina, gente, se realmente acontece isso, uma tropa para poder executar, porque já tem aí uma recompensa de 50 milhões de dólares pelo Maduro. E é um ato também de um recado direto para o Lula. Então, assim, a repercussão entre a direita está gigantesca, né? Pessoal falando que o Lula tá ferrado, eu cheguei a ver posts até de pessoas falando que o Lula poderia até estar abrigando o Maduro dentro do Brasil. E olha o nível da gravidade nisso tudo. E isso pode escalar para uma guerra do Maduro. Imagina se o Lula for ajudar o Maduro, outros comunistas vão ajudar, outros comunistas latino-americanos, vai vir a China. Os Estados Unidos vão ver isso como uma ameaça, levando sanções militares, ou até apoio interno. É aquele senso, gente, meio de Guerra Fria que está se formando na América Latina inteira. E o Brasil agora está virando palco de operações, né? Com exército americano, a pressão em cima do Lula. E a história mostra: quem se alia a ditadores acaba isolado. E isso está cheirando a atenção máxima. Me parece que o Lula quer terminar a implantação de um regime comunista no Brasil. Isso foi acelerado por conta das sanções. E os Estados Unidos não querem deixar isso acontecer porque o Brasil é um parceiro estratégico aqui na América do Sul. E se o Lula resolver ajudar o Maduro, como já foi buscar, por exemplo, a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, o Trump não vai deixar barato. Então, isso é um alerta máximo mesmo, complicadíssimo para o Brasil e, enfim, é bom a gente ficar de olho a partir de agora. Então foi isso, gente, essas 4 notícias de hoje, né? Se você, né, gostou aí, vou pedir para você curtir, compartilhar, né? Falar pra gente aí qual notícia que te deixou mais em alerta, qual que te deixou mais feliz, e a gente aqui deixou tudo para